Você sabe como o Brasil, o único império das Américas, deixou de ser uma monarquia para se tornar uma república? Não foi um simples decreto, foi uma história complexa, cheia de intrigas de bastidores, crises profundas e um golpe que mudou para sempre o destino do nosso país e impactou a geopolítica mundial. Prepare-se para uma viagem no tempo, porque hoje vamos desvendar a proclamação da República em detalhes. Lá pelo final do século XIX, o Império de Dom Pedro II, que parecia tão sólido e duradouro, estava na verdade ruindo por dentro. Não foi um único evento, mas um acúmulo de insatisfações que minaram o apoio à coroa. Chamamos isso de as três questões. Primeiro, a questão militar. Após a vitoriosa, mais sangrenta Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, o exército brasileiro saiu fortalecido, mais profissional e com a nova consciência da sua importância. No entanto, sentia-se desprestigiado pela elite civil imperial. Influenciados pelo positivismo, uma filosofia que pregava a ordem e o progresso através da ciência e da técnica, muitos jovens oficiais passaram a ver a monarquia como um entrave ao desenvolvimento do país, tornando-se um foco de republicanismo. Segundo, a questão religiosa. Dom Pedro II, em sua prerrogativa de padroado, interveio em assuntos internos da Igreja Católica, gerando um conflito direto com o clero. A Igreja, que antes era um pilar de apoio ao Império, retirou seu suporte, enfraquecendo ainda mais a base monárquica. Terceiro, a questão abolicionista. A assinatura da Lei Áurea, em 1888, que libertou os escravos sem indenização aos proprietários, foi o golpe fatal. Os grandes fazendeiros, a elite agrária que sustentavam o Império, sentiram-se traídos. Muitos deles que antes eram monarquistas convictos tornaram-se os chamados republicanos de última hora, abandonando o imperador e passando a apoiar a cláusula republicana. Mas havia um detalhe crucial. Uma espécie de golpe preventivo já estava em jogo. A elite política e militar temia a ascensão da princesa Isabel ao trono, que seria o terceiro reinado. Isabel era vista como progressista demais por alguns e beata demais por outros. Sua assinatura à Lei Áurea sem indenizar os fazendeiros já havia custado caro. Além disso, cartas e relatos da época indicam que ela pretendia avançar em pautas como voto feminino e reformas sociais ainda mais profundas, o que assustava a elite conservadora. O último gabinete imperial, liderado pelo Visconde de Ouro Preto, tentava reformas para salvar a monarquia, mas isso só apressou a conspiração republicana. O golpe de 15 de novembro de 1889 não foi um movimento popular e nem um plano para derrubar a monarquia de imediato. O Marechal Deodoro da Fonseca, um amigo pessoal de Dom Pedro II, inicialmente queria apenas depor o gabinete ministerial do Visconde de Ouro Preto, mas os bastidores foram dramáticos. O Deodoro estava doente. No dia do golpe, o Marechal estava sofrendo de uma crise aguda de dispneia, que é uma falta de ar intensa. Ele teve que ser tirado da cama e mal conseguia falar ou se manter montado em um cavalo durante a parada militar no campo de Santana. A mentira do estopim. O boato decisivo foi espalhado por Benjamin Constant e outros republicanos. Disseram a Deodoro que o imperador havia nomeado Silveira Martins para o cargo de primeiro-ministro. Martins era o maior inimigo pessoal de Deodoro. Uma rixa que vinha de anos e que, segundo alguns historiadores, envolvia até a disputa pelo amor de uma mesma mulher. Foi essa rixa pessoal, essa fake news da época, que fez Deodoro finalmente aceitar derrubar a monarquia e não apenas o gabinete. Naquele dia, Deodoro, à frente das tropas, proclamou a república. Dom Pedro II, já doente e cansado, não ofereceu resistência. A família imperial foi expulsa do país na calada da noite. O povo, como disse o jornalista Aristides Lobo, assistiu a tudo bestializado, achando que era um desfile comemorativo, sem entender que a forma de política do país havia mudado para sempre. Não houve participação popular. A República foi um movimento de cúpula, liderado por militares e elites agrárias. A partida da família imperial foi um momento de grande tristeza. Para evitar qualquer tristeza popular, os republicanos os forçaram a embarcar por exílio às 2 horas da manhã. No dia 17 de novembro, Dom Pedro II, ao receber a notícia da sua deposição, mostrou sua resignação. Se é assim, será a minha aposentadoria. Trabalhei demais e estou cansado. Ele recusou uma oferta de ajuda financeira dos republicanos, preferindo viver de forma modesta na Europa. A imperatriz Teresa Cristina ficou profundamente abalada.
Ela faleceu em Portugal apenas um mês após o exílio, de tristeza, segundo relatos da época. Suas últimas palavras foram sobre o Brasil. A princesa Isabel, em cartas posteriores, descreveu a República como um regime ilegítimo e uma triste revolução, mas manteve sua dignidade no exílio, continuando a se preocupar com o futuro do Brasil e dos seus ex-escravos. Internamente, os primeiros anos da República foram turbulentos, marcados por a República da Espada, com governos militares, de Deodoro e Floriano Peixoto, e muitas revoltas, como a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. A nova bandeira e o hino foram criados, mas a estrutura social do país, com a concentração de terras e exclusão da maioria, permaneceu praticamente a mesma. Nas províncias, a notícia da República viajou pelo telégrafo. Muitos aderiram porque o centro, o Rio de Janeiro, já havia caído. Em algumas regiões, houve resistência inicial e tristeza popular, mas sem força militar para contra-atacar. Ruas, praças e cidades que levavam o nome da família imperial foram rapidamente rebatizados para apagar a memória monárquica. Mas e o mundo? Como reagiu a essa mudança radical? No maior país da América do Sul. A transição do Brasil de monarquia para a república não foi apenas uma mudança interna, ela alterou profundamente a balança de poder nas Américas. O medo da monarquia exótica na América do Sul. Durante o século XIX, o Brasil era visto pelos seus vizinhos, Argentina, Chile e Uruguai, como uma anomalia. A única monarquia de grande porte em um continente de repúblicas, havia um medo constante de que o Império Brasileiro pudesse exercer uma hegemonia monárquica ou intervir militarmente para restaurar ordens conservadoras. A Argentina foi o primeiro a reconhecer o novo regime, em 20 de novembro de 1889, vendo nela o fim de uma ameaça dinástica e a possibilidade de uma aliança republicana mais equilibrada. Chile e Uruguai seguiram o exemplo rapidamente. A mudança de eixo de Londres para Washington. Historicamente, o Império Brasileiro tinha laços fortíssimos com a Europa, especialmente com a Inglaterra. A República marcou o início do paradigma do americanismo. Os Estados Unidos reconheceram oficialmente em janeiro de 1890. Viram no Brasil republicano um parceiro ideal para consolidar a influência pan-americana e afastar as potências europeias do continente. Seguindo a doutrina Monroe, o Brasil passou a ser o principal aliado dos Estados Unidos na América do Sul. Já as monarquias europeias, como a do Reino Unido e da França, reagiram com cautela e até um certo desdém inicial. Para eles, a queda de Dom Pedro II, um monarca culto e respeitado, era um sinal de instabilidade latino-americana. O reconhecimento europeu só veio após a consolidação do poder pelos militares e a garantia de que as dívidas externas seriam pagas. A proclamação da República foi um divisor de águas, consolidando o modelo republicano nas Américas. Uma transição que nos mostra como a política, as ideologias e os interesses podem mudar o destino de uma nação. Entender a nossa história é fundamental para compreender o presente e o futuro do Brasil. Qual a sua opinião sobre essa transição? Deixe seu comentário, curta, compartilhe e me siga para mais análises históricas e geopolíticas.